Olá, sejam todos bem-vindos ao 13 na Veia. Eu me chamo Luiz Eduardo e o vídeo de hoje eu queria dar uma dica para vocês. Talvez muitos de vocês não saibam, quem acompanha o canal, porque apesar de ter o nome 3D na Veia, quando eu comecei o canal eu comecei com esse intuito aqui, ó, exatamente do meu bannerzinho, tá? Que significa Pinguim do Linux, que tem um 3D e que também tem código de programação envolvido no canal, beleza? Ah, talvez seja novidade para vocês, mas primeiros vídeos que eu postei, a primeira playlist foi de gerenciando servidores, tá? Do CentOS 7. O CentOS 7 agora que virou basicamente o Rock Linux. Então, essa série que eu fiz de gerenciando servidores, foi uma série bem legal porque eu mostro como a gente pode montar uma rede como se fosse uma rede real numa empresa, tá? Em formato de estrela. Quando vocês vão lá estudar redes, lá vocês vão passar pelas camadas de rede e a estrutura em si no geral. E existe essa estrutura chamada estrutura em forma de estrela, tá? E nas empresas, normalmente as empresas de médio porte, elas usam esse formato, tá? Que é o quê? Tem um computador, um servidor, e esse servidor, ele é o cara que vai comandar todos os outros computadores dos funcionários, ok? Então, nessa playlist eu ensino e eu mostro como a gente pode estar fazendo isso numa rede real. E eu mostro uma coisa importante, tá? Que agora é mais comum de se ver. Mas quando eu fiz essa série aqui, a gente não tinha noção de como fazer uma mini rede no VirtualBox para testar conexões de firewall e de proxy sem afetar a nossa rede real da empresa. Por exemplo, eu preciso treinar e montar uma mini rede minha ah, própria, mas eu tenho que fazer isso na empresa para mim poder treinar. Só que se eu fizer de forma tradicional, o meu Linux vai interferir na rede original, que já tem um outro Linux ativo. Então aqui eu mostro como a gente pode estar separando usando placa de rede NAT e a placa de rede local, tá? Para ter interatividade apenas entre as placas, entre as máquinas virtuais, sem interferir no servidor real, digamos, tá? Enfim, entre os vídeos que eu tenho aqui, e tudo isso aqui vocês podem estar aplicando pro Rock Linux, tá? Também funciona no Rock Linux, já que é o CentOS 7, 8 também, ok? Pode ficar tranquilo. Aqui embaixo, bem no fim, eu tenho. Eu falo sobre os scripts, tá? No local onde eu trabalho, existe o servidor Linux e existe o servidor Windows, Windows Server. Quando se trata de Windows Server, normalmente a gente usa o Active Directory, tá? Para controle de usuário. Quando tem muitos tipos de usuário na empresa, a gente necessita de automação, tá? Porque a gente vai ter vários outros computadores, tá? De repente vai ter 8 andares, vai ter 10 andares, vai ter duas empresas, beleza? E a gente precisa de automação
na nossa empresa. E por isso, então, a gente se vê obrigado a criar alguns scripts. E eu, de fato, eu criei alguns scripts, tá? Durante esses 10 anos trabalhando lá, que me ajudaram, de fato, a administrar, tá? A não precisar estar indo nos laboratórios de informática o tempo inteiro para resolver problema, ok? Eu só vou só quando estraga, de fato. Por quê? Porque eu tenho scripts que fazem o trabalho do técnico, ok? Tem scripts que automatizam a limpeza na área de trabalho, ok? E nos outros diretórios. Então, para mim, scripts é fundamental, tá? Eu tenho vários tipos de scripts que eu desenvolvi ao longo do tempo. Alguns estão aqui, tá? Nos vídeos aqui é só vocês darem uma olhada. Aqui no meu GitHub eu fiz questão de separar, tá? Eu coloquei mais de forma direta aqui os scripts. Então eu tenho um script aqui que optimiza o Windows 10, porque quando o Windows 10, o primeiro Windows 10 na verdade, quando eu fiz isso aqui, o primeiro o Windows 10, quando a gente atualizava ele, ele ficava pesadão a full, tá? Muito, muito pesadão. E não tinha condições de mexer no Windows. Ainda hoje não tenho condições, pra falar a verdade. Ah, então, esse PowerShell aqui, esse arquivo em PowerShell, ele optimiza o Windows 10, tá? Ele torna ele mais leve, ok? Só executar. No regedit aqui, se trata do registro do Windows. E aí aqui a gente tem várias situações, tá? Eu coloquei aqui um aprenda o regedit, porque eu ia estudando como adicionar chave, como deletar chave, como editar chave, beleza? Se a gente clicar aqui, a gente vai ver, ó, como a gente pode estar adicionando aí numa boa. Aí aqui a gente tem bloquear ou liberar o USB. Eu fiz bloqueia acesso ao registro do Windows para o usuário de menor categoria não acessar o registro do Windows para não mudar nada. Bloqueia o Windows Update, tá? Esses scripts aqui eles foram feitos ainda no Windows 7, tá? Alguns deles funcionam no Windows 10, mas não é todos, tá? A gente tem configuração de proxy. A gente tem como fixar a configuração do proxy para não ser tirada de forma alguma, ok? A gente tem como impedir a troca de wallpaper. O painel de controle aqui serve para bloquear o painel de controle, para não deixar o cara mexer no painel de controle para desinstalar um programa. Beleza? Tudo isso aqui são scripts que facilitaram a minha vida, tá? Eu fui obrigado a criar, certo? Deixa eu ver aqui. Vindo aqui no repositório novamente. Tá, aqui então eu tenho o shell script, tá? No shell script eu adicionei também um aprenda shell script, tá? Que vai passar as configurações aqui para o bash. Lembrando que o bash e o dash agora são basicamente requisitos principais, né? Mas ah, os arquivos texto aqui estão voltados pro bash, tá? Pro Bourne Shell, basicamente, certo? Nesse nesse programa que eu fiz aqui, o gerenciador firewall,
o que que se trata esse gerenciador firewall aqui, tá? Eu explico um pouco lá no vídeo também. Eu tive uma necessidade de bloquear internet e sites pelo iptables, ok? Só que como é que eu vou fazer uma regra, 6 regras para cada computador, sendo que a gente tem mais de 200 computadores? É inviável, ok? Então, para automatizar o meu processo de criação, eu fiz esse gerenciador de firewall aqui em script mesmo, shell, shell script, que me ajudou nesse gerenciamento, tá? Ah, eu tenho que bloquear tal sala, tal laboratório. Ah, o professor não quer que eu bloqueie. O professor quer que eu bloqueie lá um site que o aluno tá entrando, tá? Detalhe, o site que o aluno tá entrando, ou que o usuário tá entrando, o meu proxy não consegue barrar esse site, tá? Digamos, é um exemplo. Então a gente precisa usar o firewall para bloquear o site. E é aí que entra a parte do gerenciamento, né, do firewall. Esse programa aqui eu me superei porque eu fiz estrutural, bem estrutural, em sentido como se fosse um programa de classe, tá? Ou seja, eu fiz codificação estruturada e encadeada. O que que isso significa? Encadeamento. Significa que eu não fiz tudo num arquivo só, tá? De cima para baixo. Eu fiz um trecho de código num arquivo, depois eu fiz uma outra parte e no arquivo principal eu puxei esse arquivo que eu fiz a parte. Então eu tenho vários arquivos aqui nessa mesma situação, tá? Aqui no Shell Script. Então eu tenho a pasta de bloqueio e eu tenho a pasta de liberamento. Ajuda aqui. Vamos ver aqui ajuda aqui. Tá demorando para carregar. Salas de aula. Ajuda aqui. Eu acho que eu tirei print. É, eu tirei print para ir me guiando da do meu próprio arquivo, porque é muito script chamando, ok? E se a gente não anotar, a gente se perde, certo? Então aqui é bem simples, ó. Caso o status de saída seja 1, 1 aqui significa sair, se eu não me engano. Significa que não achou alguma coisa, se eu não me engano. E o 0 significa que eu aceitei a opção tal. Se eu não me engano é isso, tá? Porque faz tempo que eu não pratico, pra ser sincero, tá? Programação aqui em Shell Script. Tá? Praticar eu digo inventar programa, tá? Faz tempo. Bom, mas esse programinha aqui me ajudou bastante. E como eu falei para vocês que no servidor Windows, a gente tem uma programação chamada Visual Basic. O Visual Basic, ela é voltada à orientação a objeto, tá? Ou seja, o menu do Windows, tá? O gráficozinho aqui do menu do Windows, por exemplo, tá? A ação de eu clicar no botão
é por Visual Basic, ok? E no servidor, onde a gente tem os painéis do usuário do AD, a parte de adicionar o grupo, tudo isso existe eventos. E o nome desses eventos se chama Visual Basic Script, ou o VBS, ok? E no VBS eu tenho vários scripts aqui que eu automatizei porque é muito legal. A automação aqui no Windows Server por VBS. Por quê? Por VBS ele tem mais controle do Windows, tá? Do que pelo PowerShell. Vocês conseguem fazer o que vocês quiserem com o VBS no Windows. E aqui eu tenho alguns exemplos. Tá? Limpador. O limpador aqui, eu criei com o nome de pasta geral. O que ele faz aqui, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui tá, eu vou mostrar no original, porque aí, tá? Esse din aqui, ele tá dizendo que eu tô criando uma variável aqui de ambiente, tá? Digamos, tá? Outra coisa, tá? Aqui na criação das variáveis, como eu não tenho o tipo, eu só tenho uma palavra, tá? Então eu sigo quando a variável não tem, quando a programação não tem um tipo, não é tipada, eu costumo botar str para string, tá? Na palavra. Int também, eu costumo botar int aqui e a palavra aqui. Se for número quebrado, float, eu costumo botar float aqui, tá? Para saber do que se trata essa variável, porque se a gente não souber o que se trata, a gente vai ficar perdidão aqui, ok? Lembrando que essa programação VBS ou Visual Basic Script, ela é filha do Visual Basic. Então, ela também é orientada a objeto. Só que ela é orientada a objeto por evento, ok? O Visual Basic, ele é programação orientada a objeto, objeto, em classe coisa e tal, tá? Interface e bababá. O VBS, ela é uma linguagem de script orientada a evento, tá? Aos objetos criados, digamos, pelo Visual Basic. E através desse script eu consigo controlar as janelas, os botões, os cliques, adi- a- o adicionar usuário, o grupo, GPO, o computador, consigo ter acesso. Enfim, o céu é o limite quando vocês começam a aprender o VBS, basicamente, tá? E aqui é bem simplesinho. Eu vou criar uma variável de controle, tá? Eu vou criar um obj shell. Esse obj shell aqui, eu vou pegar, digamos, o prompt de comando. Esse FSO aqui, eu estou criando um objeto painel, onde eu vou conseguir editar, adicionar coisas e remover coisas através do prompt de comando também, ok? E a variável objeto shell, ela cria aqui nesse comando eu estou criando um poder de modificação nesse meu prompt de comando. Aqui eu estou criando um prompt de comando gráfico, digamos, tá?
Eu tenho o poder de fazer tanto modo texto executável como modo orientado a objeto. Aqui com esses dois caras aqui, ok? Então aqui no str caminho do usuário, eu pego o caminho do meu usuário no meu computador ou de qualquer computador. Por isso que eu usei a variável de sistema, tá? E user profile ele vai pegar lá o C, dois pontos, users e o nome do usuário, ok? E aí depois é fácil. Aí eu pego o FSO, lembrando que o FSO aqui eu vou pegar e como eu tenho o poder do prompt de comando, eu vou deletar as coisas daquele usuário, seja ele qual for o usuário do computador. Eu vou pegar e vou deletar da pasta download os documentos que eu não consegui fazer, tá? Aqui tem que ter uma permissão especial nos documentos do Windows. Então, se vocês não quiserem ser hackeado, por exemplo, tá? Aparentemente os documentos é o lugar mais seguro do Windows para se botar documento e arquivos, beleza? Bom, e aí aqui eu deleto a imagem se tiver, música se tiver, vídeo se tiver, as coisas do desktop. E aí depois eu pego e mando uma mensagem para o usuário que vai ser criado um pop-up aqui dizendo limpeza completada no Windows Explorer. E depois eu chamo um evento de saída para fechar o programa e fechar também a janelinha aqui que tiver aberta, ok? Então é bem simplesinho, basicamente, tá? Só entender o conceito do que está fazendo ali. Esse programa aí eu me superei, mas de todos os programas que eu me superei em script, que eu tive que ralar para criar, foi esse programa de intervalo, ok? Esse programa aqui de intervalo, o que que ele faz? A gente lá, a gente tinha o Windows Server 2008. O que que acontece com o Windows Server, tá? Ele tem uma parte lá de gerenciamento de horas, onde a gente pode bloquear e definir intervalo de tempo. O problema é que o intervalo de tempo do Windows Server é de 1 hora, tá? Não tem números quebrados. Tipo, eu quero liberar ou bloquear 1h36. Não existe, tá? No máximo, do máximo, 1h30, ok? Então, esse programa que eu criei aqui, ele pega e calcula os 3 turnos, basicamente, da manhã. A gente tem o horário da manhã, a gente tem o horário da tarde até a noite, e depois a gente tem o da noite, ok? Então, esse programa ele calcula essa diferença de horário. A gente, a gente define os horários. Eu vou estar abrindo aqui para vocês, ó, ok? E a gente define os horários, né? De tanto a tantas horas o usuário vai estar logado, ok? Isso lembrando que eu estou no intervalos desligados, ou seja, está liberado para o usuário usar. Mas se o usuário não está nesses horários, o que que vai acontecer? Tá? Sem conexão, e eu vou forçar então um bloqueio do intervalo, tá? Se ele não tiver dentro desses horários e
Em qualquer outro caso, eu vou estar com o intervalo ligado para fazer intervalo mesmo, ok? Vindo aqui então em intervalos on, intervalos ligado, a gente tem o horário que vai estar bloqueado. Então, se passou das 11h45 e o usuário foi lá no computador, vai aparecer essa mensagem, ó, bom almoço. E eu vou forçar o bloqueio. Ou seja, eu vou forçar ele não se logar no meu PC, ok? Esse script aqui eu criei para o Windows 7, tá? A maioria foi para o Windows 7 que tá aqui. E funcionava muito bem, tá? E funciona muito bem, para falar a verdade. Eu não sei como é que tá no Windows 10, tá? Eu não testei, não cheguei a testar a fundo, tá? Mas aí fica a critério de vocês. E no tutorial, eu fiz até um tutorial aqui mostrando, tá? Como a gente pode estar aplicando, ok? No computador do aluno, tá? Porque isso aqui é por computador, tá? Ou então a gente pode estar aplicando por GPO também, esse script, beleza? E eu coloquei imagem aí, tudo bem bonitinho, fiz um tutorial aqui, bacana, tá? Só seguir que não tem erro. A construção. Aqui eu ainda botei um leme. Nos scripts, tudo o que tiver depois de aspas simples é comentários. Exemplo. No VBS, para comentar alguma coisa, a gente coloca então aspas simples, beleza? Para comentar. Isso no VBS. É isso que tá é isso que tá escrito aqui, tá? Bom, no tudo mais, o vídeo era isso aí. Eu queria explicar para vocês aí que eu separei agora do meu gerenciando servidores, ó. E aqui eu tenho os scripts que eu usei naquela playlist de gerenciando os servidores. Tá, tem webmin, tem servidor web, FTP, peraí, Sarg, Samba, firewall, e-mail, dicas, DHCP, DNS automático, certificado autoassinado, enfim. Tá, tem Samba, bem completinho, tá? Eu só não mostro a parte de segurança para cada arquivo aqui porque depende muito do que tu quer, para que tu quer fazer alguma coisa. Bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da separação dos repositórios. Tá, agora ficou mais fácil então. E se vocês tiverem alguma dificuldade, precisarem, vocês já sabem onde vocês podem estar pesquisando aí, logo de cara, né, por scripts funcionais, beleza? Foi bastante script que eu criei. Meu Deus do céu. Bom, mas por uma boa causa. Então, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Ah, eu completei a nova LFS novamente. E eu tô fazendo por System V, tá? Eu vou gravar vídeo e vou postar desde o comecinho, tá? Eu excluí o BLFS lá do System D. E eu vou começar desde o comecinho do BLFS mesmo, tá? Pra gente tentar ir junto e também é uma forma de eu não desistir, porque é muita configuração para se fazer, é muita coisa para se instalar, tá? Para poder aprender assim, mais e mais, ok? Então até o próximo vídeo, falou e fui!